Não é bom estar na casa de Deus? Oh, Deus é bom, sempre bom. Como é bom ter a oportunidade de congregar com os irmãos e irmãs tão queridos. Glória a Deus. Vamos então para a nossa boa e santa palavra. Hoje é dia de Santa Ceia, então vou fazer uma palavra bem objetiva em nome de Jesus. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24. Teve uma irmã muito querida nossa que me trouxe essa dúvida, e aí eu falei: opa, que palavra boa para compartilhar com toda a igreja. Inspirou a palavra de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24. Preparação da resposta, veio o toque do Espírito Santo. Por que não trazer para toda a igreja, né? Amém? Culto de Santa Ceia em nome de Jesus, em segunda Santa Ceia do dia, que é para ter aquela porção dobrada. Então vamos lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Olha que palavra interessante. Deus que tudo criou não pode ser contido por nada. Inclusive, ele não está contido em templos feitos por mãos humanas. Se a gente pega um versículo, extrai ele do contexto, pode ser que ele nos informe algo que não é o propósito do Espírito Santo. A gente tem sempre que vigiar e ter cuidado com isso, porque essa palavra pode levar algum irmão a imaginar que o templo é a igreja e que Deus não está na igreja e que, portanto, tem razão de ser ir para a igreja. Cuidado, não é isso que o versículo está falando. A gente tem estudado aqui, em nome de Jesus, que existem maneiras de interpretar a Sagrada Escritura. Para simplificar, pensando na nossa prática, porque aqui não é curso de teologia, é a prática da fé, para isso que serve o culto. Teologia tem a faculdade de teologia, tem o seminário de teologia. Aqui não, aqui é culto, aqui é para todo mundo entender claramente do que se trata, qual é a vontade de Deus. Nos capacitar para nos preparar para sermos bons cristãos. Então eu não tenho problema nenhum em simplificar. Existem duas maneiras de interpretar a Bíblia. A primeira delas é histórico-gramatical, ou seja, a gente está preocupado com o texto no seu contexto. Então vale entender o enredo, a intenção do autor, o destinatário, o que a pessoa, o autor inspirado tinha em mente quando escreveu. Isso tudo é fundamental. Os personagens envolvidos, a época histórica que a passagem, né, se processa. E essa é uma interpretação útil. Claro que é útil, ela é importante. E existe uma segunda forma de interpretar, que nós vamos simplesmente chamar de espiritual. Essa é quando o texto ele não está mais limitado a nada, é absolutamente livre do Espírito Santo nos fazer compreender a mensagem individual, personalíssima que Deus tem para nós. Então, por exemplo, esse é o exemplo talvez mais prático, mais evidente, quando a pessoa está enfrentando um perigo muito grande e aí se depara com a passagem da vida toda com Golias. Todas as probabilidades davam a vitória para Golias, mas aquele rapaz jovem, franzino, que nem conseguia erguer uma armadura, sustentar uma armadura, foi para cima do gigante, ou seja, não fugiu, foi para cima, em nome do Senhor, e atirou-lhe aquela pedra que sentou na testa e jogou o gigante no chão,
não se dando por satisfeito, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Quando nós nos deparamos com essa passagem, fazendo a interpretação espiritual, nós podemos associar aquele gigante ao problema, e a atitude de Davi é o Espírito Santo nos ensinando como nós devemos atuar em relação ao problema. Não é fugir, é enfrentar e fazer em nome do Senhor. E uma vez que o problema cai no chão, não podemos deixá-lo se reerguer. Tem que ir lá e cortar a cabeça do inimigo para ele não se reerguer nunca mais. Então eu estou fazendo uma interpretação espiritual que torna aquela palavra útil para a minha vida, para o dilema qual eu estou enfrentando naquele momento. É por isso que esse livro aqui não é um livro qualquer, é um livro sagrado, é um livro sobrenatural. Agora, meu irmão, minha irmã, dizer que a interpretação espiritual é livre das amarras gramaticais históricas não significa que ela possa ser interpretada de qualquer jeito. Cuidado, a liberdade não é a mesma coisa que libertinagem. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para a libertinagem. O que é libertinagem? É usar a liberdade como subterfúgio para fazer qualquer coisa. Não. De jeito nenhum, hipótese nenhuma. É o Espírito Santo que fala à igreja, o Espírito Santo que ilumina a mente do crente para entender a palavra que é Cristo. Então aqui nós temos as amarras necessárias para compreender no plano espiritual a vontade de Deus. Resumindo, a palavra ela é coerente. Ela é coerente, mas ela é consistente. Então nós não podemos pegar um versículo isoladamente e extrair dele uma informação que contradiz todo o resto das escrituras. Não, aí não pode. Amém? Nós não podemos pegar um versículo e a partir do versículo que talvez passe uma informação, tomá-la como essa informação, se esta contradiz todo o resto das escrituras. Por exemplo, se você vê alguém aqui com ódio no coração, um evento, um fenômeno, uma passagem, um personagem que está com ódio no coração indo para a guerra, você não pode pegar aquele personagem daquele ato e tomá-lo como um exemplo positivo, não, porque Cristo nos ensinou a amar. Então nós não podemos usar a Escritura com libertinagem. Nós temos que usar a Escritura, mesmo na sua interpretação espiritual, que é livre, mas é livre na presença de Deus, na iluminação do Espírito e conforme a verdade que é Cristo. Amém? Então eu vou ler de novo esse versículo para a gente meditar. 17 e 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí então o irmão e a irmã me vê aqui orando e falando: ó Deus, estamos na sua casa, na sua presença. Ó meu Pai, esse santo lugar onde estamos para te encontrar. A pessoa fala: mas o pastor está orando errado, porque Deus não habita no templo. Cuidado, não é isso. Amém? Está claro? Então vamos interpretar esse versículo aqui. Primeiro, interpretação histórico-gramatical. Quando que essa passagem, em que contexto essa passagem ela se insere? No contexto em que Paulo, apóstolo Paulo, está pregando a cidade de Atenas para os pagãos que naquela época adoravam deuses como Zeus, como Poseidon, como Apolo, e para esses deuses erguia grandes templos de adoração, faziam sacrifícios para esses deuses, oravam por eles, enfim, faziam festividades em seu louvor. Nesse contexto, Paulo está lá no
O Deus que eu estou trazendo aqui para vocês, que na Grécia eles denominavam Deus desconhecido, esse Deus que eu estou pregando para vocês não é como esses deuses que vocês conhecem. Esse Deus que eu estou pregando, ele não é um Deus qualquer, não é um Deus caprichoso como esses deuses do panteão dos gregos. Não. Esse Deus é o Criador. Ele está acima de tudo, ele não pode ser limitado por nada. Portanto, ele não habita em nenhum desses templos que vocês construíram. Amém? Essa é a interpretação histórico-gramatical. Essa é a intenção de Paulo quando fala essa palavra. O meu Deus é maior que qualquer desses deuses que vocês cultuam. Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que ele não cabe em nenhum desses templos aí que vocês constroem. Existem muitos templos. Alguns, inclusive, as ruínas estão aí para serem visitadas pelas pessoas até hoje. Amém? Então ele está falando que a igreja é desnecessária? Claro. Ele não está falando da igreja. Amém? Ele não está falando da igreja. Ele está falando dos templos pagãos. Interpretação histórica, gramatical. Agora vamos espiritualizar a interpretação. Se nós afirmarmos Deus habita no templo, nós também estamos errados. Deus não habita no templo. Em um momento da história, Deus se fazia presente para o povo hebreu no Santo dos Santos, que ficava primeiro no tabernáculo, que era aquele templo itinerante, e depois no templo de Salomão, e depois no segundo templo da época de Jesus. No segundo templo já não tinha mais o Santo dos Santos, porque a Arca da Aliança já tinha desaparecido, mas era um lugar que as pessoas iam para adorar a Deus. Então nós podemos, por uma simplificação, dizer: Deus, eu encontrarei Deus lá naquele templo. Poderia falar, porque é um lugar de adoração, é o lugar onde Deus estabeleceu o seu culto. Só que, meu irmão, minha irmã, esse templo de Salomão foi derrubado, foi destruído, e ele não existe mais. Ele não existe. Então não há que se falar mais de templo com T maiúsculo, o templo. Não. O templo de Jerusalém foi destruído, foi derrubado. A etapa do templo se passou. E eu afirmo isso, meu irmão, minha irmã, recorrendo a Hebreus, onde está escrito, onde está explicado que tudo aquilo que os judeus passaram no passado, o povo hebreu, eram o quê? Eram sombras do que haveria de vir. Na verdade, o Santo dos Santos é uma representação, uma cópia do lugar onde Jesus Cristo hoje está sentado à destra de Deus. Ele não vai no templo do Santo dos Santos para aspergir sangue pelo pecado do povo e do seu próprio. Não. Ele mora no Santo dos Santos. Ele já fez o único e verdadeiro sacrifício, que foi o dele próprio, e que é definitivo, de maneira que não precisa se fazer mais sacrifício nenhum. E ele nunca pecou, portanto ele nunca precisou fazer sacrifício pelos próprios pecados. Tudo que tinha sido antes dito eram figuras para se explicar Cristo, a revelação definitiva. Então, meu irmão, minha irmã, é verdade, Deus não habita em templos. E meu irmão, minha irmã, a igreja não é templo. Esse lugar que nós estamos, que eu acho a igreja mais linda do universo, porque é a nossa, amém? Porque Deus me deu, então eu fico feliz e alegre, e ela é bonita mesmo. Meu irmão, isso aqui é um prédio. Eu não venho para a igreja para encontrar Deus apenas aqui. Deus está comigo aqui, estará comigo no meu carro, indo para a minha casa, quando eu entrar na minha casa, quando eu ficar no meu quarto, se eu for para a minha sala, se eu for para o e amanhã quando eu for para o trabalho, etc. Deus está comigo o tempo todo, amém? Deus está com todos nós o tempo todo. Ele habita, na verdade, aonde? No nosso coração. Esse aqui é o templo do Espírito Santo, você e eu.
A era do templo de pedra passou. Agora que Jesus Cristo já enviou o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, agora a morada de Deus somos nós. Nós somos o templo. Então olha que lindo como é que faz todo o sentido a palavra do apóstolo. Vamos ler de novo? 17, 24. Quando a gente estuda, a gente tem que ler várias vezes. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Meu irmão e minha irmã, você não foi feito por mãos de homens. Esse prédio foi. Você foi feito por Deus. Deus nos criou. Então é verdade, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita o coração daquele que crê. É ali que ele se manifesta. Amém? Amém? Então, meu irmão, minha irmã, podemos concluir que essa passagem está dizendo, ela tem o interesse, ela tem a iniciativa, ela tem a finalidade, ela tem, sei lá, qualquer propósito de dizer que a igreja é inútil? Não. Quem faz essa interpretação quer transformar um versículo fora do contexto em pretexto para justificar que não deseja estar no corpo de Cristo. É direito de qualquer um dizer: eu não quero ser cristão, mas não vamos jamais usar a Bíblia como subterfúgio para justificar uma coisa dessas. Está claro, meu irmão, minha irmã? O que a palavra está dizendo não é que a igreja é desnecessária. O que a palavra está dizendo é que Deus não é contido por templos, como acreditavam os pagãos. O Deus que nós servimos, amamos, adoramos, louvamos, é o Deus que habita o nosso coração. E nós não fomos feitos por mãos de homens. Nós somos criados por Deus. Se tem dúvida, vá lá em Gênesis. Os 3 primeiros capítulos explicam detalhadamente quem somos nós. Amém? E eu aproveito essa palavra para também dizer uma outra coisa, chamar a atenção para a importância de congregar. Aqui eu já estou indo para, vamos dizer, para quem diz que não, a igreja não é importante. Não, vamos ver o que a palavra nos diz? Abra aí, por favor, Hebreus capítulo 10, verso 24. Hebreus 10, 24. Amém? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ô irmão e irmã, por que nós frequentamos, presta atenção, por que nós frequentamos a igreja? Esse lugar, isso é um templo, há mais do que um templo, isso é um lugar onde aqueles que são a morada do Espírito Santo frequentam. Amém? O que santifica esse lugar é a presença dos santos de Deus. Amém? São as orações e as consagrações. Amanhã nós podemos ir embora e esse imóvel virá uma outra coisa. Deixou de ser lugar santo? Não, meu irmão. Depende de quem estiver aqui. Amém? Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui consagrando esse lugar. Portanto, não é o lugar que nos faz, nós fazemos o lugar. Atenção, vou repetir. Não é o lugar que nos faz, nós fazemos o lugar. Esse lugar é santo porque vocês estão aqui, porque vocês creem no Deus Todo-Poderoso
e buscam a palavra dele nesse santo lugar. Porque vocês vêm aqui para orar pelos seus e pelos outros. É porque você vem para cá para servir a Deus. Você vem para cá para aprender a pregar para as outras pessoas. Você vem para cá para poder ter comunhão com pessoas que pensam como você. Você vem para cá para viver a bênção de Deus. É por isso que esse lugar é santo. Amém? Olha o que a palavra está dizendo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Lá fora, e aqui vai vir esse culto, vai para a internet. Provavelmente a gente vai usar espaço com pessoas que dizem: eu não preciso ir para a igreja, me basta aqui em casa, eu e a Bíblia, a gente resolve o problema. Eu estou com Deus, Deus está comigo, eu não preciso ir para lugar nenhum. Ô irmão, reflete. Será? Por que nós estamos nesse lugar? Primeiro, para aprender a palavra. O Espírito Santo prepara as palavras e o pastor é usado para proferi-las, lendo as Escrituras e interpretando. Então a palavra, sozinho, já ouviram aquela expressão? Andorinha sozinha não faz verão. O Espírito tem que estar aqui, forte. E o pregador tem um papel. Senão, ele não haveria que ter sido constituído. Não vou ler agora, mas nós sabemos que os pregadores foram levantados por Deus. Profetas, para ensinar, para pregar, para exortar, né? A palavra disso. Segundo, nós estamos nesse santo lugar para orar. Orar, oração coletiva. Eu tenho a minha oração na minha casa, ela é minha. Eu tenho oração com a minha família, é uma outra oração. E eu tenho oração com os santos de Deus, é uma terceira oração. Uma substitui a outra? Não, todas se complementam. Amém? Sim ou não? Nós temos coisas que a gente faz em casa sozinho, tem coisas que a gente tem que fazer com os outros. Por exemplo, a gente for jogar uma partida de futebol, Juarez, dá para jogar sozinho? Não dá, a não ser que seja um videogame, né? Se for real mesmo físico, tem que ter outras pessoas também. Então, tem um momento que eu vou assistir um jogo na televisão, mas tem um momento que eu vou jogar bola. E agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As duas se complementam, são formas diferentes de se divertir, não é? Tem oração que eu vou fazer sozinho em casa, tem oração que eu vou fazer com a minha família, tem oração que eu vou fazer na igreja. E a palavra diz: quando dois ou mais se unirem no meu nome, Deus está ali. Então, Deus está falando claramente que a reunião é importante. Amém? Louvor coletivo, oração coletiva, adoração coletiva, tudo isso agrada a Deus. E a gente não pode fazer isso sozinho. Eu posso louvar, eu posso adorar, eu posso orar, mas só vai ser coletivo se for nesse santo lugar. Terceiro motivo que a gente vem para cá: ter contato com pessoas que vivem os mesmos dilemas de santidade que nós. Ô meu irmão, como que isso é importante? Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser cristão. Lá fora a oferta de coisa errada é quase infinita. Nós precisamos ter pessoas que vivem esses problemas como nós, que enfrentam esses dilemas como nós. Para quê? Para nós nos fortalecermos uns aos outros, aprendermos uns com os outros, apoiarmos uns aos outros. Amém? A comunhão é fundamental. Ô irmão, lá fora mesmo, você parar para pensar nas terapias, quando fala, né, de questões assim, né, mais ali por ramo da ciência, da medicina, existem grupos de apoio que são constituídos justamente por pessoas que têm certas dificuldades, poderem encontrar em outras pessoas, né, apoio para poder enfrentar os seus problemas. Ora, até a medicina reconhece, até a ciência reconhece a necessidade de a gente poder o quê? Compartilharmos com as outras pessoas. Então, quando a gente se reúne ali para tomar um cafezinho, conversar umas bobadas da vida, volta e meia, meu irmão, vai aparecer alguma coisa ali, meu, que você vai poder ajudar um irmão.
Ou às vezes você vai poder ali naquele lugar, não está no culto, não está aqui na palavra, não é hora de oração, é simplesmente conversando com o irmão. Às vezes vai vir uma resposta para um problema que você está buscando. Amém? Por quê? Porque nós somos todos usados pelo Espírito Santo, como a palavra de Deus diz. E esse versículo aqui, particularmente sobre isso, é muito claro. Vou ler de novo, olha só. E considerando-nos uns aos outros, olha só, nós temos que considerar uns aos outros, né? Tem alta conta, tem amor, tem carinho, tem dedicação, tem preocupação, para nos estimularmos à caridade, né? Para que a gente se apoie, para que a gente se estimule a continuar perseverando na fé, continuar perseverando no amor de Deus, e as boas obras continuar fazendo o que Deus quer que a gente faça, amém? E para isso, não deixando a nossa congregação, como é o costume de muitos. Então a gente precisa estar aqui juntos para nos apoiarmos. Amém? Você acha que não é importante, meu irmão, um momento de confraternização? É importante também. Não, a hora do cafezinho depois do culto, isso é desimportante. É importante também. Tudo que acontece nesse santo lugar é importante. Amém? Do momento que a gente está vindo para cá, ao momento que nós estamos voltando para casa. E para terminar, a quarta razão de ser da igreja: aprendermos a evangelizar. Eu não vou trazer para não cansar, mas está lá, Marcos capítulo 16: ide pelo mundo e fazei novos discípulos. Deus nos mandou, nos deu a grande comissão, o ide. Nós precisamos ir. Agora eu imagino, você está na rua, encontra uma pessoa, está precisando muito da presença de Deus. Não é bacana você ter um endereço para indicar? Vai lá na minha igreja. Vai lá na minha igreja. Teu pastor vai dar uma palavra, a gente faz uma oração lá junto. Vai lá. Amém? Rua Marciano Pinto, 1630, bairro Sagrado Coração. Vai lá. Amém? Não pode ir hoje, não. Vai lá, vai. Vai amanhã, vai no domingo, vai semana que vem, vai quando você puder. Domingão, inclusive, o ônibus é de graça, não vai nem gastar nada. Te dou o horário, a linha e o horário do ônibus. Vai lá ficar com a gente, amém? Nós precisamos estar com essa porta aberta aí, meu irmão. Sabe por quê? Porque tem gente que precisa de refúgio. Então, esse santo lugar também tem essa responsabilidade. Além da gente aprender a pregar, a gente também tem um lugar para chamar a pessoa, para ela ser acolhida e ela própria ter o seu aprendizado pessoal com Deus. Amém? Então a igreja é importante, não porque ela é um templo construído por mãos humanas, mas porque ela faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Não à toa que na palavra a igreja é a corpo de Cristo, cuja cabeça é o Salvador. Amém? Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.